but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. A man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Eu estava em casa ontem e eu não sei o que a gente estava conversando e Deus falou para mim assim: você precisa sempre ter inteligência emocional para administrar seus pensamentos. E eu achei que quando eu acordei hoje, Deus compartilhou comigo que era isso que Ele queria falar conosco, sobre inteligência emocional. Nós vivemos dias tensos, dias difíceis, dias em que nós somos afrontados pelo inimigo todo dia. Toda hora o inimigo arruma um jeito de nos perturbar, de nos incomodar. É no trânsito, né? A gente estava falando semana passada, acho que com o Léo, né? Sobre o perigo que está você falar qualquer coisa no trânsito contra alguém, né? Tudo, parece que está todo mundo com um estopim curto, com os nervos à flor da pele. Parece que todos nós estamos assim a um passo de uma explosão. Ou é só comigo? Parece que em todo o tempo nós somos provados no máximo, no limite das nossas emoções. E aí quando Deus compartilhava comigo hoje sobre isso, e há algum tempo atrás, eu já ministrei sobre esse assunto. Porque o Senhor quer nos ensinar como homem e mulher de Deus a sermos emocionalmente equilibrados, emocionalmente inteligentes, porque o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha para nos derrubar, para nos humilhar, para nos provocar, para nos fazer passar vergonha, para nos fazer sofrer, para judiar da gente, porque o inimigo não se alegra com as nossas posições, não se alegra com o nosso posicionamento de homem e mulher de Deus. E se nós olharmos ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos parentes, a nossa família, os nossos vizinhos, parece que todo mundo está assim a um passo de uma murmuração, de uma reclamação, de uma explosão, a um passo de jogar tudo para o alto, de desistir de tudo, né? Infelizmente, basta ver o que aconteceu com o rapaz que viria para cá hoje. O Senhor tem salvação para a casa dele. E o inimigo está todo o tempo querendo nos incomodar, querendo roubar a nossa vida, roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz. E o que o Senhor tem para nós é a paz que excede entendimento humano. E a paz não é assim, eu estou em paz. Mas a primeira barreira, você não está mais em paz. Não, a paz de Cristo é uma paz que mora dentro da gente, que habita em nós. E aí não é fingir, tá tudo bem, eu estou tudo bem. É fingir que você está tudo bem. Não é isso. Não é ficar falando, fazendo rezas repetidas.
não estou bem, eu estou bem. Pensamentos positivos, palavras positivas, não é isso. A paz que excede entendimento humano faz parte do fruto que o Senhor deu para mim e para vocês. O fruto do Espírito que mora dentro da gente, que habita na gente, que pode nos fazer viver uma vida plena, de paz, mesmo em meio às guerras que nós enfrentamos todos os dias. Nós não podemos reagir contra as ações malignas, reagir contra as pessoas que nos provocam, reagir contra uma situação indesejável, porque a Bíblia fala: no mundo você sofre aflições, né? Todos os dias nós somos afligidos pelas batalhas do mundo e da vida, porque o Senhor tem planos para nós, e às vezes os planos que o Senhor tem para nós passa por momentos de escuridão, passa por momentos difíceis, passa por pressões, por opressões. Mas se nós confiarmos no Senhor e agirmos através dos frutos que Ele colocou dentro da gente, as coisas vão bem. Porque nós vivemos uma geração emocionalmente abalável, emocionalmente sobrecarregada. São muitas informações todos os dias, informações de todos os lados, boas e ruins. Notícias boas e notícias ruins. A gente ouve durante um dia. Se você fica o dia todo assistindo TV, eu acho que não é o caso de ninguém aqui, porque acho que ninguém mais assiste TV, mas se a gente ficar assistindo TV, é bombardeado de informações ruins, e muitas delas inúteis, porque elas só vêm para nos causar problemas emocionais. E isso acontece todo o tempo, todos os dias. E nessa noite eu creio que vai ser um divisor de águas no nosso emocional. Um dia para o Senhor curar a nossa alma das nossas batalhas, curar as nossas almas das nossas tristezas, curar a nossa alma das angústias do dia a dia, curar a nossa alma das pressões que sofremos, que muitas vezes nos deixam abatidos, abalados, desestruturados, cansados, sobrecarregados, esgotados, sem vontade de sair da cama muitas vezes, sem vontade de andar, de sorrir, sem vontade de olhar para alguém, sem vontade de dar um bom dia, porque você já não acordou num bom dia. Só comigo? Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Ainda mais no mundo de hoje, em que a doença número 1 do século e do mundo é a depressão. A doença número 1 é o burnout, a depressão. As pessoas estão sofrendo por causa da sua família, sofrendo por causa do seu trabalho, sofrendo por causa das dores da vida. Pessoas cansadas e sobrecarregadas e esgotadas, e pessoas feridas que não têm paz. Eu não estou falando diretamente para alguém, eu acho que todos nós estamos enfrentando essas lutas. Todos nós temos vivido isso. E quando a gente vê as outras pessoas, parece que o jardim do vizinho está sempre mais bonito. Parece que o nosso vizinho está sempre feliz. Mas no fundo, aquilo é uma máscara. Porque a vida de todos nós está sendo provada aliás, nós estamos todos sendo provados pela vida. Às vezes o sorriso do seu vizinho, por trás dele tem uma dor que você não imagina. Às vezes a sua própria família tem um sorriso que você acha, poxa, está tudo bem com ele. E não está. Muitas vezes não está. E o Senhor quer nos ensinar a ter inteligência emocional. Inteligência emocional é a gente conseguir lidar com as muitas vozes que nos falam todos os dias. É saber lidar com as muitas vozes que querem nos derrotar, nos afogar,
nos incomodar. E Deus já nos deu o segredo, e o segredo mora em nós. O segredo é você conseguir administrar suas emoções, fazendo com que os frutos do Espírito falem mais alto do que as suas emoções. E não é fácil. Um deles é o domínio próprio. Não é fácil ter domínio próprio quando você está triste. Não é fácil ter domínio próprio quando alguém reage, aliás, quando alguém age contra você, te acusando, te apontando, te caluniando, te derrubando, te roubando. Quem aqui nunca foi roubado? Todo ao nosso redor as coisas acontecem. A natureza do homem é má. Se nós vermos ao longo da história, a natureza do homem, como que matavam os cristãos da primeira igreja, o primeiro século, fazendo eles sofrerem. Como Hitler chegou para matar os judeus, os negros, as crianças doentes, com maldade. Não era simplesmente matando, era fazendo sofrer, passar fome, morrer com fumaça envenenada. A maldade, ela é implícita, ela existe no homem. Por isso que quando nós, homens de Deus, recebemos de Deus a graça de ter Cristo dentro da gente, Cristo em nós, é uma esperança. É a esperança para a vida. É a esperança de sermos diferentes da humanidade. Sermos homens de Deus em meio a tanta coisa ruim que a gente vê. Na internet, na televisão, nas rádios. A gente só ouve coisa ruim. E se nós só recebermos coisas ruins, nós não vamos entender que nós temos um Deus maravilhoso. Precisamos parar de olhar as coisas ruins que nos acontecem e começarmos a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que mora em nós, e Ele é a própria paz, Ele é o próprio equilíbrio, Ele é o próprio Deus que te dá dons. Ele te dá a graça de poder amar o seu inimigo. Ele te dá a graça de poder ser manso e brando. Ele nos dá a graça e o presente de podermos ter domínio próprio. Domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que vem contra nós. Domínio sobre as nossas, tendo equilíbrio sobre a nossa alma, que muitas vezes se entrega às tristezas, se entrega às pressões. E às vezes a gente não sabe que esse terreno de batalha, que é dentro de nós, que é na nossa alma, é habitada pelo Senhor. E nós podemos sair dele em paz. Nós podemos sair dos momentos difíceis em paz. Nós podemos sair das crises financeiras em paz. Como o próprio Caio estava falando aqui na oferta, prosperidade não é você ter dinheiro no bolso. Porque quem tem dinheiro no bolso às vezes não tem paz nenhuma na vida. Pelo contrário, tem segurança, babá, carro blindado, seguro de vida, seguro disso. Morreu, não levou nada disso. E muitas vezes deixa crianças mal criadas no sentido de não serem criadas. Deixam filhos órfãos, porque o pai não era presente. E aí essas crianças órfãs carregam essas dores, essas mágoas, essas amarguras para a vida toda. Por isso que nós, como homens de Deus, precisamos resplandecer a face de Cristo onde estivermos. Porque as pessoas ao nosso redor estão nos olhando e nos observando. Tem gente que está observando para esperar só nossa queda. Mas tem gente que está observando para saber o que nós faríamos no lugar deles. O que você faria no meu lugar?
Como você reagiria, sendo que eu estou sofrendo tanto? Eu não quero mais. E aí você, como homem e mulher de Deus, que carrega o Cristo, que carrega o domínio próprio, que carrega o amor do Senhor, que carrega a paciência, a paz, longanimidade, você pode ajudar essas pessoas a saírem desses buracos ou desses lugares em que elas se colocaram. E muitas delas se colocaram ali como uma fuga. Porque muita depressão é fuga da realidade. E eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Quem me conhece sabe que eu já passei por muitas coisas na minha vida. Entre elas, a minha mãe tentou suicídio por causa de depressão. E apesar de jovem, eu tinha 19 anos quando tudo aconteceu, e tive que crescer muito rápido. Eu acho que na minha história, Deus me ensinou em muitas coisas ter domínio próprio. Não sou perfeita, de vez em quando eu não ajo com domínio próprio, de vez em quando eu faço coisas que eu não tinha que fazer, porque minha alma às vezes quer falar mais alto. Mas se eu entender que o Senhor me cuidou de mim, me guardou de todos os sentimentos e pensamentos que eu poderia ter absorvido e guardado dentro de mim, como o abandono de um pai e de uma mãe, eu podia carregar tudo isso como um peso ruim na minha vida, mas o Senhor me deu vida. E como eu falei outro dia, eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que eu poderia ter me tornado, eu sei o que eu poderia ter carregado de maldição da minha família. Mas o Senhor, Ele próprio que habita dentro de mim, cuidou de mim, me guardou, me amou. E é por isso que eu estou aqui. Não é a coisa mais fácil do mundo ministrar. Mas Ele me curou. Eu não precisei passar pelo que minha mãe passou. Porque eu tenho um Deus que é um Deus de esperança, é um Deus de amor, e é um Deus que cuida da gente, e Ele cuida em detalhes. Ele não simplesmente cuida, Ele olha as minúcias da sua história, Ele olha os detalhezinhos, Ele olha coisas que você não vê, Ele mexe em coisinhas que você nunca imaginou que Ele ia mexer, por amor a você. E tudo isso para fazer de você uma história. Mas como disse, no mundo a gente sofre aflições. Cristo foi perseguido, por que não seríamos? Cristo foi caluniado, por que não seríamos? Aliás, Ele foi chamado de Beelzebu. Ele foi traído, por que não seríamos? Cristo viveu momentos de aflição, tristeza no Getsemane, querendo fugir de tudo que ele ia viver, mas ele encarou, ele confiou no Pai. Se ele confiou sendo homem, porque ele era homem, ele era Deus, mas ele era homem, e como homem ele enfrentou suas dores. Não deve ter sido fácil, mas ele enfrentou, e é por isso que a gente está aqui hoje. E é por isso que nós somos salvos. E é por isso que nós podemos constituir uma família. É por isso que a gente tem filhos. E é por isso que a gente tem paz. É por isso que às vezes aperta um pouco, mas a gente sempre consegue sair daquele lugar. Às vezes no financeiro está tudo muito apertado, mas Deus sempre dá um escape. Vocês já perceberam o quanto Deus nos dá escapes das guerras da vida? Porque Ele cuida de detalhes que a gente não está olhando. Tem coisa que a gente não sabe que o Senhor vai fazer, mas Ele vai fazer o melhor. O que Cristo passou mostra que a vida pode não ser fácil, mas que sempre Jesus, sempre Deus tem o melhor. Pode não ser fácil, pode não estar fácil, você pode não estar vivendo um bom momento, mas vai passar. Tudo passa.
A única coisa que não passa são as promessas dele. E quantos de nós temos promessas que ainda não foram cumpridas? Quantas promessas o Senhor nos fez que ainda não aconteceram? Quantas? Mas para todas elas o Senhor tem o sim e o amém. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 12, o Senhor fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nós nascemos para gerar vida. Nós nascemos para gerar vida nas pessoas que nos enxergam, que nos olham, nas pessoas que estão lá de olho em nós, às vezes esperando uma queda, mas Ele vai receber a vida que você carrega, porque você morreu para si mesmo, você deixou Cristo habitar em você, e através da sua vida, muitos serão salvos. E as pessoas de geral cansadas, ansiosas, estressadas, e você dando o bom testemunho do Senhor, e você dando o bom perfume do Senhor, porque emocionalmente nós podemos nos abalar, mas nós precisamos crer que Deus é Deus. Nós podemos estar tristes. Eu não digo que a depressão não existe, ela existe. Existe o burnout, existe a depressão, existe as angústias, a ansiedade, mas o Senhor falou: não ande ansioso por coisa alguma, porque se Ele alimenta os pássaros, você não precisa dar comida para os pássaros, você não precisa vestir as flores do campo, elas se vestem sozinhas, porque o Senhor deu vestes para elas. Então, quanto mais vocês, homem e mulher de Deus, o Senhor não vai cuidar de vocês? Essa semana eu estava conversando com a nossa filha mais velha, e ela estava ansiosa porque ela ia mudar de casa, e não estava dando certo a reforma na casa que ela estava mudando, porque lá eles são meio enrolados assim em reforma, e ela queria mudar com a casa em ordem, só que ela tinha prazo, ela tinha que mudar na sexta-feira, dia 15, e ainda não tinha entregado a chave para ela no dia 13, e ela estava ansiosa. Eu falei: filha, cadê o domínio próprio que habita em você? Aí ela parou e falou: mãe, Deus falou isso para mim essa semana. Eu falei: então, significa que o Senhor está reforçando a palavra. Você precisa ter domínio e controle sobre suas emoções. Aí ela falou assim para mim: mãe, mas eu fiquei nervosa. Eu falei: mas você tem que ser o bom perfume de Cristo para o seu marido, ele tem que ver Cristo em você. Ela falou: mãe, você sabe que Ele que me acalmou? Eu falei: então, porque você tem que ser luz na terra, e Ele está assim porque você em outro momento com certeza mostrou para Ele que você tinha paz. Então a gente precisa ser paz onde a gente estiver. As pessoas têm que ver paz em nós. Não digo que não vai ser, que vai ser tudo flores, mas digo que Cristo que habita em você, Ele pode te ajudar, te controlar, te ensinar, ministrar você, administrar essas emoções que estão fluindo e queimando dentro de você. Tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais sanguíneo, tem gente que é mais calmo, mas o Senhor deu a mesma porção para todos nós. Sentir-se emocionalmente abalado não é pecado, porque Jesus sentiu emocionalmente abalado no Getsemane, mas Ele conseguiu sair disso sabendo que o Senhor era Deus na vida dele. Quando nós ficamos irados, nós não devemos pecar, nós não devemos responder, porque a palavra branda traz paz. A Bíblia reconhece as emoções, mas também ensina
e estabelece limites para ela. Existe diferença entre estar irado e demonstrar a ira. Existe diferença entre sentir medo e ficar com medo e permanecer neste medo. Existe uma diferença entre sentir tristeza e viver angustiado. A maturidade espiritual não vem para transformar a gente numa máquina. A maturidade vem para trazer equilíbrio emocional. No dia a dia a gente aprende a amadurecer. No dia a dia a gente aprende a ter domínio. No dia a dia a gente aprende as respostas que nós devemos dar. Porque nós precisamos reagir diante de ações como Cristo age. Amém? Nós não podemos ser uma geração governada pelas emoções, governada pelas explosões, pelas decisões da alma, pelas escolhas erradas, pelas frustrações, pelos erros dos nossos pais. Porque os nossos pais erraram. Eles não acertaram em tudo. Certamente teve muita coisa errada que a gente viu e que a gente viveu. Mas a gente não pode falar, eu nasci assim, eu vou ser assim como meu pai era. Como eu falei, a minha mãe teve depressão, ela tentou suicídio, ela teve um divórcio, foi tudo muito ruim. Eu podia não casar porque ia achar que ia viver as coisas que minha mãe vivia. Concordam? Mas não, Jesus me deu o melhor marido do mundo, as melhores filhas do mundo. Nós vivemos 100% em paz, amor todo o tempo? Não, lógico, nós somos diferentes. Mas nós nos amamos. Todos nos respeitamos na nossa casa. As nossas filhas veem um ambiente de amor, um ambiente de respeito, um ambiente de conversas, de diálogo quando há discordância. Não precisa de briga. Eu não preciso viver o que minha mãe vivia. Eu não preciso viver o que meu pai vivia. Eu posso viver o que Cristo me ensinou para viver. E aí cabe a mulher sábia saber o que falar na hora certa. Porque muitas vezes a mulher não é sábia. Muitas vezes a mulher erra. E aí o marido erra no tom. E aí a mulher explode, a mulher erra no tom. E a gente tem que se respeitar e se amar e conversar e dialogar. Porque Cristo era assim. Vivendo Cristo no ambiente da nossa casa, todo o redor pode estar pegando fogo. Porque a paz que excede entendimento humano habita lá. Quando meu marido está triste, o que ele quer é ficar perto de mim. No mundo, os maridos ficam tristes, vão fazer o quê? Vão para o boteco beber. Não é? Lá não, lá a gente quer ficar perto. E às vezes perto mesmo, assim, tipo agarradinho mesmo. Né, amor? Por quê? Porque a paz habita na nossa relação. A gente tem que entender que a paz tem que habitar em nós. Se eu carrego paz e ele não está em paz, eu dou paz para ele. Se o Caio está em paz e a Dai não, você carrega paz para ela. Marcos, se a Pri não está em paz e você carrega a paz, você traz paz a ela. A gente traz paz à nossa casa. Os nossos filhos veem um ambiente de paz, de amor, de companhia, de amizade, de amor. O equilíbrio emocional habita em nós, porque nós temos domínio próprio. Os frutos do Espírito são algo mais importante que o Senhor deu de maneira pessoal para nós. E Ele vem através do Cristo que mora dentro da gente. Se Cristo mora em nós, nós conseguimos enfrentar as dificuldades, as diferenças, as crises, os problemas, as guerras, as perseguições, as calúnias, as traições, as divergências, as dificuldades, tudo a gente consegue vencer, porque o Cristo em nós é a esperança da glória.
O Cristo em nós é a esperança para o seu vizinho. O Cristo em nós é a esperança para a nossa família, que muitas vezes está totalmente desestruturada, e a gente está tão preocupado com as guerras que a gente está enfrentando, que a gente não consegue mostrar Cristo ali. E o coração do homem é enganoso. Se nós não estivermos focados no Senhor, a gente vai se enganar com as nossas emoções, e aí não há crise que não passe. Por quê? Porque a gente não tem paz no Senhor. E a gente, nosso coração enganoso, ele pode exagerar um pouco nos sentimentos, ou não. Tá tudo muito ruim, pode ficar pior. Tá tudo muito difícil, pode ficar pior. A nossa alma e o nosso coração enganoso pode transformar as coisas em fantasias, em paranoias, em loucuras, porque nossa alma é enganosa. Por isso que nós precisamos sujeitar nossa alma, os nossos pensamentos ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. E todas, não é uma nem duas, é todas, as coisas vos serão acrescentadas. Domínio próprio é controlar os nossos impulsos. Domínio próprio é saber calar ao invés de falar. Domínio próprio é não reagir no calor da emoção. Lembra contar até 10? É fato. Domínio próprio é discernir a situação antes de dar a resposta. Domínio próprio não é viver como escravo da sua própria mente. Domínio próprio é saber enxergar a gente mesmo como um portador de Cristo. Domínio próprio é enxergar que assim como Cristo fez, nós podemos fazer. Domínio próprio é entender que nós não precisamos nos ofender com as coisas. Domínio próprio é saber suportar processos. Domínio próprio é saber discernir antes de mergulhar. Discernir antes de entender aonde nós estamos pisando. É pensar antes de agir, pensar antes de falar. Sabe, na Bíblia a gente tem o exemplo de Elias, que ficou com medo quando ele foi ameaçado por Jezabel. Aí ele se escondeu numa caverna. Muitas vezes a gente se esconde nas cavernas da vida. A gente se guarda para não sofrer. A gente se preserva. Não, eu não vou eu não vou lá. Porque eu sei que lá não é. Mas às vezes é lá mesmo que você tem que ir para falar o que você precisa falar. O Senhor, quando buscou Elias, falou para Elias: olha, eu não estou na tempestade, eu estou na calmaria. Mas a tempestade também habita o Senhor. Nas dificuldades também está o Senhor. Muitas vezes o centro da vontade de Deus não é um lugar tranquilo, é um lugar de guerra. Mas ali que você tem que ser emocionalmente inteligente para saber responder, sem perder a essência de Cristo, sem perder o perfume de Cristo, sem perder o bom cheiro, a essência que exala de você, que tem que ser a essência e o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo nos torna pessoas mais maduras. O equilíbrio emocional, a inteligência emocional, a sabedoria do domínio próprio nos faz não reagir a qualquer coisa, não estourar por qualquer bobagem, não falar qualquer coisa, não falar sem pensar, não transformar tudo num confronto. Saber ouvir, saber se calar, saber processar antes de responder. Porque o imaturo reage, o sábio discerne. Guarde essa frase. O imaturo reage, reação, reage. Mas aquele que é sábio, ele discerne.
discerne o momento, discerne as coisas. E a Bíblia fala em Provérbios 28:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio domina as suas palavras, o tolo não. E Jesus, como o maior exemplo de equilíbrio emocional, ele era homem. Ele era Deus, mas ele era homem. Ele chorava, ele sorria. Eu acho que ele fazia piada. Eu acho que quando ele estava na mesa lá com os parceiros dele, ele ficava zoando de Pedro, porque Pedro era carrancudo, né? Encrenqueiro. Eu acho que ele tirava um barato. Ei, Pedrão, vai continuar? Sabe? Eu acho que ele tinha liberdade, mas ele sabia como falar e o que falar na hora de falar. E a gente não sabe. Por isso que a gente se ofende muitas vezes. Por isso que a gente acaba ofendendo também às vezes, porque a gente não sabe falar. E a gente precisa desenvolver inteligência emocional à luz da palavra. Ou seja, aprender a silenciar antes de reagir, orar antes de responder ou de explodir, identificar gatilhos emocionais no nosso coração que podem nos tirar do centro da vontade de Deus, aprender a descansar no Senhor. No meio da tempestade, Jesus dormia. No meio da tempestade, podia estar caindo o mundo lá fora, ele estava dormindo no canto do barco. Uma outra coisa, pare de se alimentar com pensamentos tóxicos. Nosso dia a dia, a gente só recebe informação ruim. Se a gente deixar aquilo virar alimento para nós, a gente vai viver perturbado, viver incomodado. Eu vejo que quem assiste muito programa, daqueles programas tipo, morreu não sei quem, matou não sei quem matou não sei quem, que morreu não sei quem, que matou o vizinho, que matou depois se matou. Quem assiste não é pessoa perturbada? A pessoa vive perturbada, vive achando que o assassino dele está na porta. Por quê? Porque deixou aquela informação tóxica virar alimento para ele. Eu tinha uma mulher que a gente conheceu uma vez, ele não vai lembrar, eu acho, a irmã do Brian. Ela amava assistir aqueles negócios de polícia. Polícia invadindo, polícia batendo, polícia... Você assiste muito essas coisas, você sabe que você não vai ficar normal. Não era uma pessoa muito normal ela, não. Ela tinha um parafuso a menos, eu acho, sei lá. Mas a gente precisa entender que os ambientes tóxicos também nos moldam. A gente tem que saber onde a gente vai estar. A gente tem que saber onde pisar o nosso pé. A gente tem que saber aonde a gente tem que entrar. Porque tem lugar que o cristão não pode entrar. Tem lugar que crente não tem que estar. Tem lugar que nós não podemos pisar. Não porque a gente vai pecar, mas porque aquele ambiente não carrega o Cristo que você tem. Não dá para Cristo estar num lugar de pecado. Não dá para Cristo estar num lugar sujo, de prostituição, de bebedeira, de droga. Não. Cristo é puro. Por isso que quando Deus fala que nós temos que ter um coração puro, um espírito reto, para dar o bom testemunho de Cristo. Eu lembro que quando o Adriano se converteu, quando a gente foi a primeira vez para a praia juntos, ele tinha um monte de amigos, e os amigos dele que não se converteram morreram, tá? Porque ele devia ser muito tranquilo, muito de paz, e o testemunho dele é muito forte. Então todos os amigos que não se converteram morreram, e é literal, tá? Morreram mesmo, gente morreu na bebedeira, a gente foi presa, a história dos amigos é bem pesada. Mas eu lembro que a primeira vez que a gente foi lá, a gente foi encontrar algum amigo, ele quis que a gente encontrasse numa padaria que ele enchia a cara, que ele bebia antes de passear. E nesse lugar, eu e ele,
Ele pediu uma Coca-Cola, a gente pediu uma água, e o amigo pediu a cachaça, ou seja lá o que for. E ele só ficou olhando. Ele só ficou olhando. Por quê? Porque para ele aquilo era estranho. Só que começou a acontecer ao contrário. As pessoas começaram a se incomodar de beber perto dele. As pessoas não queriam mais beber perto dele. Porque ele tinha... Não vamos beber perto do Adriano não, porque ele não bebe mais, a gente vai ficar bebendo, enchendo a cara do lado dele. Não, me dá uma coca também. As pessoas começaram a olhar para ele, querer o que ele tinha. Por isso que eles se converteram. Porque ele não estava mais igual. Ele não deixava o ambiente intoxicar ele. Ele purificava o ambiente. Ele ia e limpava o ambiente. As pessoas não queriam beber, não queriam se drogar, não queriam se prostituir, porque, nossa, o Adriano está aqui, a gente precisa fazer, não vamos errar. É assim que a gente tem que ser todos os dias. E eu não digo só no ambiente fora da nossa casa. Dentro de casa eu tenho que ser assim para ele. Ele tem que se constranger em ver o Cristo que mora em mim. E eu tenho que me constranger vendo o Cristo que mora nele. Porque a gente tem que ser diferente. A gente não pode ser igual. No mundo, está todo mundo perdido. Eles precisam do que a gente carrega. Todos precisam do que a gente carrega. E Jesus só vai voltar quando o mundo todo ouvir de Cristo. E muitas vezes não é ouvir aqui não. É o bom testemunho que a gente vai dar. Porque o Senhor vai levantar homens e mulheres por toda a terra. Para mostrar Cristo. E se nós não falarmos ou não agirmos, até as pedras clamarão. Porque Cristo está voltando. E somos nós que vamos manifestar a identidade de Deus na terra. Eu queria que vocês ficassem de pé. Quem tem a identidade de Cristo não tem desespero. Não busca aprovação humana. Não quebra por qualquer crítica. Não reage a tudo. Não vive emocionalmente instável. Muitas pessoas estão emocionalmente instáveis porque quebraram as relações com Deus. Por isso que nós precisamos ter relação com Ele. Hoje Deus quer tocar a nossa vida de maneira especial. Hoje Ele quer tocar nossas emoções. Ele quer tocar a nossa alma. Ele quer tocar as nossas feridas, os nossos traumas, a nossa alma cansada e esgotada. Porque o Senhor sabe o que você tem sentido. Ele sabe aonde você está. E existe descanso para a sua alma. Amém? Vamos orar. Pai, hoje nós nos colocamos diante da sua presença sem máscaras, sem camuflagem, porque o Senhor conhece tudo em nós. Antes que as palavras saiam para o nosso lábio, o Senhor já nos conhece. Antes de nós pensarmos em pecar, o Senhor já sabe o que a gente tem intenção de fazer. O Senhor vê o cansado. O Senhor vê aquele cansaço que a gente não mostra. O Senhor vê as guerras mentais escondidas. O Senhor vê as lágrimas nos travesseiros nas madrugadas. O Senhor vê as crises silenciosas, os pensamentos que nos sufocam, as emoções que nos afogam. E o que pedimos nesse dia, Pai, entra nesses lugares lá dentro, Pai, que estão quebrados. Cura a nossa mente cansada, o nosso coração ferido, as emoções desorganizadas, os traumas antigos, as palavras que marcaram a nossa alma, as rejeições profundas, a ansiedade que rouba a paz,
o medo que muitas vezes nos paralisa, o peso emocional que esmaga a gente de dentro para fora. Espírito Santo, traz ordem ao caos, traz luz na confusão, traz equilíbrio onde existe excessos, traz paz onde existe tormenta, porque nós precisamos estar contigo, Pai. Nós precisamos manifestar Cristo, Pai. E quando nós temos Cristo em nós, que é a esperança para o mundo, que ela seja esperança para nós mesmos. Nós renunciamos descontrole, explosões, pensamentos destrutivos, domínio de ansiedade, medo, prisão emocional, e declaramos que o Espírito Santo governa a nossa mente. Senhor, nós clamamos pelos frutos do Espírito sejam ativos nas nossas vidas. Ensina-nos a sentir a sua presença e não nos perder no meio das nossas crises, Pai. Nós precisamos do Senhor. Levanta-nos como homens e mulheres emocionalmente curados. Curados para curar. Curados para sarar. Curados para amar até os nossos inimigos. Curados para trazer leveza aos ambientes. Curados para trazer paz em meio ao caos, em meio às guerras. Espírito Santo, que haja descanso. Traz descanso. Traz descanso. E restauração emocional. Cura emocional. Porque assim nós podemos transmitir a tua vida, Pai, onde estivermos. Espírito Santo, nós pedimos assim e clamamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.